Olá, Jaime. Tudo bem? Estamos no período do 25 de novembro, e com esta polémica à volta das comemorações do 25 de novembro, como é que tu, olhando agora 50 anos para trás, vês esse período complicado da nossa vida? Bom, eu, como tu sabes, eu não estava cá nessa altura. Eu, aliás, tive que sair, como tu também sabes muito bem, tive que sair de Carmona, em Angola, depois de 28 de setembro. Estive aqui uma arte de captura, mas quer dizer, reconstituí a história. Falei com muita gente, muitos intervenientes, que eram meus amigos, que estavam naquelas unidades dos comandos convocados, etc. A minha análise do 25 de novembro é uma análise, que eu tiro muito de um professor americano, politólogo, do Crane Brinton. E o Crane Brinton tem uma teoria da revolução, que ele aponta como um ciclo da revolução. A revolução é o ancien regime, depois há a revolução, há o tempo dos moderados, depois vem o tempo do terror e depois vem o chamado termidor. Ele parte, sobretudo, é evidente, da Revolução Francesa, mas ele aplica isso a outras revoluções, à Revolução Soviética, ao, à Revolução Americana, etc. E eu acho que o 25 de novembro é o termidor, da Revolução Portuguesa. Se a gente for por essa classificação do Brinton, a Revolução, será o 25 de Abril, é o desencadear do fim do Ancien Regime, que é o Estado Novo, não é? O Estado Novo já naquela fase final, de Marcelo Caetano. Depois vem, digamos, um tempo dos moderados, chamemos-lhe assim, a partir do 28 de setembro e depois com digamos, a conclusão no 11 de março. Haveria uma espécie de terror à portuguesa, que é, enfim, é um terror de terra de grandes costumes. Depois há uma reação, sobretudo àquelas reações populares, não é? Dos ataques às sedes do Partido Comunista. Há depois, digamos, uma conjugação, uma convergência de forças que vai desde enfim, o Dr. Soares e o Partido Socialista até, a pessoal daquilo que se chama extrema-direita ou direita radical, e portanto tudo, digamos virado contra a esquerda radical e o PC. E no 25 de novembro dá-se uma coisa que é muito interessante, porque o Partido Comunista, de certo modo, colabora no 25 de novembro pela sua omissão. Quer dizer, o Partido Comunista, de facto, eu tinha essa conversa muito com o Rubem de Carvalho, até algumas vezes, tivemos no nosso programa, nos Radicais Livres, e ele dizia-me sempre: Jaime, mas os fuzileiros que podiam ter feito frente aos comandos, de facto, não apareceram. E isso foi decisivo. Ó Francisco, sabes isso também como eu. Quer dizer, havia também uma componente internacional. Estávamos no tempo da Guerra Fria, vigorava e alta, e aliás, como o embaixador Carlucci depois veio a dizer, o embaixador soviético em Lisboa várias vezes, lhe repetiu que, digamos, Moscovo não ia quebrar, as regras de Alta, que aliás tinham sido confirmadas pouco antes, no verão de 75, em Helsínquia, no final de julho e princípio de agosto, não é? Portanto, tinha havido essa... E, portanto, a minha interpretação é que o 25 de novembro, depois há uma componente militar toda muito importante, mas que o 25 de novembro, essencialmente, é o tal termidor português, não é? Eu acho é curioso, porque nós, que temos uma perspectiva diferente em muitos pontos, coincidimos na leitura. Eu acho que tu tens razão naquilo que se passou. Acho que eu vivi isso ao longo de 75, porque eu estava nas Forças Armadas e fui a algumas assembleias do movimento das Forças Armadas, mas no 25 de novembro já tinha saído do serviço militar e já estava no Ministério dos Negócios Estrangeiros, curiosamente, nessa altura. E tenho um pouco essa ideia. Nós vivemos um período muito complicado no mês de agosto de 75, que é o mês da publicação do documento dos os tais moderados. Vimos o que foi
um ponto importante no equilíbrio militar, que foi o chamado Assembleia do MFA de Tancos, em que foram afastados os setores mais próximos do Partido Comunista. E há um ponto interessante, passado em agosto de 75, de que poucas pessoas, enfim, falaram na altura. Há um Comitê Central do Partido Comunista, no princípio de agosto de 75, em que o Dr. Álvaro Cunhal faz um alerta esse que só se veio a conhecer 2 anos depois, numa publicação do Partido Comunista, em que o Dr. Álvaro Cunhal, de certa maneira, diz aos seus camaradas que provavelmente, ao deixar-se levar por uma agenda, digamos, de avanços sucessivos, o Partido Comunista poderia estar a caminho de ir contra a parede, assim dizendo. Isto liga-se àquilo que tu disseste há pouco. O 25 de novembro, há muitas dúvidas sobre o problema do desencadear do 25 de novembro, porque a sensação que eu tenho é que, de facto, há uma tentativa de reequilibrar o poder militar em favor das forças mais à esquerda, e isso, digamos, tem a ver com a questão de Tancos, com a questão dos paraquedistas, e há esse travar da ação que o PC faz. Há uma célebre ida de 2 importantes militares aos fuzileiros, que era a única força que podia, de certa maneira, Contrapor-se aos comandos, exatamente. E há uma conversa, que essa conversa é a conversa vital, entre Álvaro Cunhal e o general Costa Gomes, uma conversa nesse mesmo dia, e que é uma conversa fundamental, e que de certo modo corresponde a essa ideia de que a União Soviética, que tinha obviamente um poder importante sob a liderança do Partido Comunista, Sob a liderança, exato. já tinha garantido um ponto também importante, que era um certo sentido da independência de Angola, que era um elemento... Sim, que era um elemento decisivo, aliás, Francisco, desculpa interromper, mas não é por acaso que a conjuntura que eclodiu no 25 de novembro, já essas forças já estavam relativamente definidas antes, mas dão-se a 2 semanas depois da independência de Angola, quer dizer, e eu acho que aí há 2 coisas que são importantes. Primeiro é essa definição ou esse interesse que o Partido Comunista, que de certo modo está interessado ainda e vai acompanhando o processo de descolonização, para que a descolonização seja no sentido dos partidos que lhe estavam ligados, não é? Isso é muito importante e vê-se no caso de Angola foi bastante flagrante. E depois também há uma outra coisa, os próprios militares, há muitos que estão, usando aquela expressão que os brasileiros, que eu gosto muito dos brasileiros, em cima do muro, não é? A ver o que é que vai dar. A partir do momento que a descolonização fica irremediável, não é? Portanto, já não há risco de voltar. Eles definem-se numa linha anticomunista, chamemos assim. E porque isso também facilita, no fundo, também esse problema de fundo era um problema importante, não é? Portanto, ele corre para a definição e também para um certo acerto internacional, não é? Das forças, nós estamos na Guerra Fria, claramente os Estados Unidos têm um tipo de interesses, a União Soviética tem outro tipo de interesses e, portanto, não vão entrar em guerra, quer dizer, além disso, um terceiro ponto que eu acho importante também é que está à porta a transição em Espanha. Aliás, Franco morre a 20 de novembro, mas já estava bastante doente, não é? E, portanto, também qualquer movimento, enfim, imaginemos que era possível uma tomada de poder por uma esquerda radical, comunista, ou mesmo para a esquerda dos partidos comunistas, em Portugal, isso pararia completamente qualquer transição espanhola, quer dizer, ou pelo menos reforçava as forças que não queriam a transição em Espanha. Ora, a Espanha... Mas há uma tensão aqui. Há uma tensão aqui em Portugal importante nessa altura, e que de certo modo, no 25 de novembro, e eu quase diria que na própria data do 25 de novembro existe. Como nós sabemos, dentro do movimento das Forças Armadas, ou dentro das Forças Armadas, para ser mais simples,
havia uma tensão, apesar de sempre, entre setores mais conservadores e setores radicais de direita e setores mais à esquerda e setores de extrema esquerda. E, digamos, no dia 25 de novembro, houve, ou ali à volta de 25 de novembro, há uma tentativa de explorar o sucesso, para utilizar uma expressão muito militar, por parte de alguns setores mais radicais. Isso eu conheço bem, depois podemos falar, exatamente. Que a certa altura pensam, já agora, digamos, pode-se dar aqui, por exemplo, um ponto que era fundamental para eles, que era a ilegalização do Partido Comunista Português. Exato. A ilegalização do Partido Comunista Português esteve na mesa nesse aspecto, e há um momento fundamental em tudo isto, que é aquela declaração que Melo Antunes faz, no sentido de dizer, e é muito interessante tentar perceber, e hoje já mais ou menos se sabe, digamos, com que autoridade é que Melo Antunes faz essa declaração. E é uma declaração em que ele diz o Partido Comunista Português é fundamental para a construção do socialismo, é fundamental para o regime, e falo, parece, depois de ter falado, de ter combinado essa sua declaração, quer com o general Costa Gomes, quer com alguns elementos da facção moderada, Costa Brás, Vítor Alves, Vasco Lourenço, e falo de uma maneira que desagradou a muita gente e que, mais do que isso, há quem diga que, de certa maneira, ele marcou negativamente o percurso para sempre em termos das suas eventuais ambições políticas, que ele não tinha, aparentemente. E essa declaração é importante. Há uma consequência óbvia dessa declaração, que poucas pessoas falam. É que o Partido Comunista Português, a seguir ao 25 de novembro, continuou no governo. Continuou no governo, posição mais reduzida, menos importante do que aquela que tinha, e já estamos a falar do 6º governo provisório dirigido por Pinheiro de Azevedo. O Partido Comunista continuou através de Bega de Oliveira, e isso, de certo modo, dá uma certa normalidade à presença do partido e à continuação das coisas de uma forma que permitiu, digamos, uma transição até às eleições, até à Constituição em 25 de abril de 76, mais ou menos normal. Portanto, há aqui uma sabedoria, eu diria, por parte do movimento das Forças Armadas, no sentido de procurar criar um equilíbrio inclusivo em que o PC estivesse metido, mas em que o PC tivesse, desde logo, digamos, a sua posição e a sua capacidade de influência à sua medida. Isto é, o 25 de novembro não reforça a esquerda militar, a chamada esquerda militar ou esquerda gonçalvista, como também, de todo, não reforça, antes pelo contrário, o resto uma esquerda mais, o movimento do COPCOM, o grupo do COPCOM, etc., mas, de certa maneira, mantém-no a bordo de um processo mais, digamos, em que a sua capacidade é reduzida e que, de certa maneira, depois vai descambar naquilo que é o equilíbrio da Constituição de 76. Eu acho que há aqui uma acumulação entre sabedoria e sorte, e talvez destino, pela simples razão de que fomos capazes de evitar um confronto de natureza militar complicada. O 25 de novembro tem os seus mortos, são poucos, é um número reduzido, mas há um momento, digamos, de inteligência e de sentido de compromisso que permitiu garantir que a sociedade compreendesse e evoluir. Pois, agora, dando a minha parte do que eu conheço disso, porque é evidente que havia. Eu tenho isso, curiosamente, como tu sabes, eu tenho isso contado até num romance, no Novembro, chama-se Novembro, exatamente. E nesse romance há um fator muito interessante. Toda esta resistência também estava muito envolvida e, digamos, e dependente, em alguns casos, em algumas das suas redes, de estrangeiros. Dos serviços americanos, dos serviços alemães, dos serviços ingleses, sobretudo dos americanos e dos alemães. E, portanto, qual era a lógica na direita nacional ou nacionalista ou isso tudo? Era a lógica de fazer a seguir ao 25 de novembro o que o Partido Comunista tinha feito a seguir ao 25 de abril, que era, digamos, aquele povo que andava pela rua, que tinha o tal povo do Norte, que tinha atacado as sedes do Partido Comunista, etc., depois pegar exatamente na situação e
vir para e radicalizar por aí. Curiosamente, viu-se aí muita falha. Porquê? Porque havia de facto, na estrutura média dessas coisas, havia as tais interferências estrangeiras. Segundo ponto que também é muito interessante. Eu quando voltei a Portugal, normalmente, já depois de 78, um dia fui almoçar à Associação de Comandos, onde estavam vários amigos meus que tinham participado dos tais convocados. Eu perguntei, mas porquê é que vocês no 25 de novembro, pá, porquê é que deixaram ficar o Costa Gomes onde ele estava? E não o tiraram, não. E foi-me dito, por um amigo meu que já, coitado, já lá está em terra da verdade, disse-me, pá, o, o, o Jaime Neves foi perguntar ao Soares Carneiro como é que era. E o Soares Carneiro disse: epá, você não pode fazer, não podes, ou você não pode, ou você não podes fazer isso, porque depois os americanos e não sei o quê não cortam as coisas e fazem não sei o quê. Quer dizer, é aquela ideia de que há muito em Portugal, e que foi, aliás, um legado do Dr. António de Oliveira Salazar, que é o respeito pelo poder constituído, não é? E aqui era aquela coisa, eu, aliás, respondi, os americanos, claro que se lhes forem perguntar, como pelos vistos o general Sá Carneiro faria, se forem perguntar, dizem para não fazer, não é? Mas normalmente se faz, depois negociam com o que está. Mas isso foi também porque, claro, que havia aquela tentação de reverter, não é? Que era, lá está o termidor em França, como tu sabes também como eu, o termidor em França, por um lado, é feito por uns jacobinos que estão com medo que o Robespierre também lhes corte o pescoço, não é? E, portanto, cortam-lhe o pescoço mais cedo a ele, mas também há o fator da contra-revolução, que está forte também. Portanto, o termidor é sempre, e em Portugal foi isso, claramente, foi uma solução que depois politicamente deu o Centrão, quer dizer, o Centrão, como eu costumo chamar, mas agora parece que já começa a ser instituído um bocadinho essa, que ainda nos governa, o Centrão um bocadinho mais para a esquerda, com o Partido Socialista um bocadinho mais para a direita, com o PSD, e pronto, foi o Centrão. Foi, por outro lado, no poder militar, foi o general Ramalhianos, que depois é eleito. E aí, aos aí, na parte militar, eu acho que o Termidor foi bastante mais longe. Isto é, o general Lianes, imediatamente após ser consagrado como, digamos, a figura central do 25 de novembro e depois quando chega a Presidente da República, o general Lianes, de certa maneira, na estrutura militar, faz o Termidor. O general Lianes nomeia para as chefias dos comandos das armas pessoas que tiveram digamos, uma capacidade dada por ele e uma vontade de limpeza, digamos, dos setores mais radicais, no sentido de levar as Forças Armadas, contrariamente àquilo que aconteceu na sociedade civil, contrariamente àquilo que aconteceu nos partidos, em que Há uma maior direitização, se quisermos usar. há uma maior direitização nas Forças Armadas, claramente. Exatamente. 3 chefes foram nomeados, fizeram uma limpeza, e mais do que isso, e nessa limpeza, e aí também vem a tragédia dos moderados, quase que se podia dar o título ao nosso programa nesse aspecto, os próprios moderados do movimento dos 9 e muitos daqueles que tinham tido um comportamento no 25 de novembro de apaziguamento e da tentativa de encontrar uma solução intermédia, foram de certo modo liquidados, nomeadamente as suas cadeiras militares, no período subsequente. E aí é curioso, nas Forças Armadas as coisas vão muito mais longe do que na sociedade. Exatamente. É isso. Mas como claro que não deixaram também de mandar, quer dizer, ficou aquelas coisas do conceito da revolução e não sei o quê. Eu acho que em particular no movimento dos 9, eles acabaram por ter acabaram por ser punidos daquilo que foi o seu próprio contributo para o apaziguamento grande das Forças Armadas que tinham conseguido fazer no 25 de novembro. Há aqui, digamos, uma injustiça relativamente a essa área, mas, dito isto, o saldo global é que as coisas correram muito bem. E o saldo global, de facto, não ter havido civil, ter-se conseguido sobreviver o regime, estando nós hoje os dois aqui a falar desta maneira,
tendo em atenção o que se passou 50 anos antes, é prova de facto que tivemos muita sorte e sabedoria, eventualmente, em todo este processo. Pois, aí nós de acordo vamos estar na análise, mas pronto, mas estamos, enfim, devemos estar quase no final, não? Os nossos 20 Não é? minutos. Jaime, nos vemos para a semana. Adeus, Um abraço. obrigado.